nosso programa, que é a hora do especialista. A hora do especialista, e já faz presente conosco aqui o nosso amigo Ricardo Mota, que é psicanalista e vai falar um pouco conosco hoje. Chama a vinheta aí, meu amigo Israel Arteaga. Agora, a hora do especialista. Esse é o programa Hamilton Espíndola. Música, conteúdo e informação. Já está conosco aqui na imprensa, ele é Ricardo Mota, que é pastor e também psicanalista, e vai falar conosco agora, né, do tema do momento, o tema da atualidade, que é a depressão, né? A paz do Senhor, pastor Ricardo, né, e boa tarde também, né, o nosso profissional da área da psicanálise, que é Ricardo Mota. Paz do Senhor, Hamilton, prazer poder estar nesse programa pela segunda vez e poder esclarecer um pouco acerca dessa situação que hoje é chamado mal do século, né? É uma doença mental e que nós temos que tomar muito cuidado, porque isso está atingindo muitas pessoas e, segundo a estatística da Organização Mundial de Saúde, diz que vai atingir 20% da população mundial. Então, pode ser atingida pela depressão um dia ou a qualquer momento. É isso aí. Ricardo Mota, o que é a depressão? É perguntas básicas, rápidas, mas nós precisamos trazer aqui o entendimento do nosso ouvinte para esclarecimento e também para ele, né, fazer aí, né, o seu momento de prevenção, não é verdade? O que é depressão? O Hamilton, da depressão, para ser bem rápido, para que nós possamos entender, foi a psiquiatria roubou da geografia. É como se fosse um relevo que a pessoa está andando e de repente ele cai dentro de um buraco. Então, algo que está indo muito bem e de repente há uma depressão. Então, essa depressão, às vezes, ela é emocional, vem por alguma situação de alguma perda, ou pode ser genética, ou pode ser frustração, ou pode ser algum momento que a pessoa em si, ele está tendo alguns gatilhos de traumas de infância, como abusos e outras situações adversas. Então aqui você traz uma linha aqui dizendo sobre nivelamento geograficamente, né? É uma planície, emocional. De repente tem um inclive, né? É uma profundidade. Então, às vezes a pessoa está aí com o seu quadro emocional tranquilo, pleno, sereno, e de repente acontece algo que ele, né, perde a estabilidade e vai às profundezas, né? Então a depressão, para ser mais claro, é isso, né? Uma depressão, né? Uma profundidade. Uma profundidade. Então, é um momento emocional que a pessoa está vivendo. E às vezes uma tristeza profunda e ele não compreende essa tristeza profunda. Com mais de 2 semanas seguido, consequente, a gente já pode ter um certo cuidado e diagnosticar com uma depressão. Eu estudando, eu pude entender que a Bíblia traz um relato da depressão com uma linguagem figurativa da Bíblia como angústia, né? E já a ciência traz como depressão, né? E quando se trata da hermaditrose, né, que é uma depressão que acontece a milhares de pessoas, né, não sei, um estudo que eu vi parece que era 1 a cada 100 mil, né, que no caso que aconteceu com Jesus lá no jardim, no Getsemane, né, que ele desceu para orar e viu que estava só, e aí quando aquela angústia foi apertando, arrochando, de repente ele coagulou nos poros sangue, né? Então todos os plasmas já saíram e de repente começou a coagular sangue, né? A ciência explica como hermaditrose, né? Que é uma depressão profunda que acontece isso, né? E alguns anos atrás, o pastor Ricardo, psicanalista também, né, profissional da área, muitas pessoas buscavam o entendimento que havia, né, um gatilho de possessão, enfim. Esse negócio, essa doença é demônio, não sei o que, esse tipo de fala, né? E a gente vai buscar o entendimento, a gente começa a perceber que é um cansaço, né, nos neurotransmissores, né? Aí o indivíduo perde ali o hormônio da alegria. Como é que chama o hormônio da alegria? Serotonina, a dopamina, que são hormônios que traz o prazer. Então a pessoa começa a perder esses hormônios. É por isso que muitas vezes, quando chega a um certo estágio, a gente envia já por psiquiatra, que já é um trabalho de reposição hormonal, um trabalho já mais medicamentoso,
um ansiolítico e muitas vezes até um antidepressivo. Então são várias etapas da depressão, né? Nada a ver então com demônio, né? Nada a ver com possessão. O negócio é científico, então qualquer um pode passar por isso. Pode passar, como Jesus passou, como Elias passou também, como Davi, nós temos aí que Davi dentro da caverna de Adulão, Elias no deserto também passou por um momento de depressão muito profunda. Ele passou por um momento de depressão tão profunda que lá ele desejou a morte, né? Debaixo do pé de zimbro, né? Ali ele falou, pô, Deus, tira a minha vida. Você percebe, Hamilton, que o que leva a pessoa à depressão, às vezes um gatilho, a gente não se sabe, mas possivelmente Elias teria tido algum problema com mulher, ou a avó, ou a própria mãe, porque quando chega a notícia para ele que Jezabel havia mandado um recado que mataria ele no outro dia, ao meio-dia, então quando aquela palavra chega para ele, ele enfrentou profetas de Baal, de Azerá, ele enfrentou várias coisas, ele fez chover, orou para parar de chover, depois orou para chover. Então agora uma ameaça de uma mulher de repente dispara um gatilho e esse homem vai parar no deserto. Então levou esse homem a uma depressão tão profunda que ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Ele chegou a dizer que não era melhor do que os outros, né? É verdade, achou que ele estava sozinho, mas tinha mais 7 mil, né? Tem mais 7 mil. É isso aí, tem vezes que a depressão ela é tão complicada que a gente pensa, opa, tô sozinho aqui, tô sozinho, e na verdade não está. Tem mais alguém com você, não é verdade? O que causa a depressão? Hamilton, a depressão são N coisas que causam a depressão. Às vezes é genético, é uma família, o pai, os avós, então ele tem 2 vezes, até 3 vezes mais desenvolver uma depressão. Às vezes a pessoa de uma perda muito grande que ele teve e ele não consegue lidar com essa perda, ele pode levar a uma depressão. Às vezes uma frustração muito grande com alguém que essa pessoa amava ou que essa pessoa se relacionava e de repente ele se frustrou de tal forma, ele não consegue lidar com essas emoções de tal forma que entra dentro de um prejuízo emocional tão grande que ele se deprime, porque ele não sabe lidar, ele não consegue gerir essas emoções negativas que vão alimentando a sua mente, a sua consciência. Então, por exemplo, quando você fala de gatilho, né, você fala de experiências ruins. Talvez as pessoas, ela não tenha o autodomínio de se libertar dessas experiências. Então, isso aí acaba atrapalhando a vida dessa pessoa. No sentido de que isso aí pode interferir ao longo da vida e provocar esse gatilho de depressão para essa pessoa, né? Porque nós podemos dar, assim, um exemplo a respeito de alguém que, na verdade, sofreu algum abuso psicológico ou um abuso mesmo físico, e isso vai durante toda a sua vida, chega à sua idade adulta. Então, algumas situações que pareçam com aquilo que aconteceu na sua infância ou mesmo na juventude, essa pessoa começa a ter disparo de gatilhos. Nesse disparo de gatilho, ele começa a trazer à tona, como dizem, as chamadas janelas killer ou janela traumática. Então, abre arquivos, e esses arquivos, essas janelas são abertas e trazem consigo aí essas dores do passado. E ele não sabe lidar com isso aí. Por isso que hoje nós temos os profissionais que estão prontos aí para ajudar, para apoiar, para estar junto com vocês no momento que precisarem. E quais são os sintomas mais comuns na depressão? Um dos sintomas mais comuns é a tristeza profunda. A pessoa perde totalmente a alegria de viver. Ela não tem reação, ela não consegue ter reação, ela não tem mais prazer com as coisas. Tudo para ela perdeu o prazer. É como se olhasse para o mundo, Hamilton, como se tivesse tudo preto e branco. Como se fosse tudo preto e branco. Não tem mais nada mais é colorido, nada mais é prazeroso, nada mais interte essa pessoa. Então, na verdade, são algumas das coisas que levam, os sintomas que mais nós podemos ver numa pessoa depressiva. Tem alguns tipos ou níveis na depressão, né, que provoca a depressão. Quando se trata aí de sintomas,
poderão estar entrelaçados também os níveis diferentes da depressão. Né? Tem até depressão leve, né? A depressão leve hoje você trata com terapia, com psicoterapia. Então, é o primeiro estágio dessa depressão. É uma depressão já profunda, uma depressão que aí vai ter que trabalhar já com outro profissional, que seria já um psiquiatra, que vai trabalhar para fazer um tratamento, se é uma ausência de hormônio, se é uma outra situação, para que ele possa tratar de acordo com o medicamento correto, para que essa pessoa possa trazer novamente esse vigor, essa alegria que um dia foi embora. Bom, Ricardo, aos níveis de depressão, né, aqui você falou muito aqui, eu pude observar que você trouxe um foco, né, para uma depressão mais mediana e também para uma depressão mais leve. Mas existem gatilhos de depressão tão profundo que estudos comprovam que as pessoas provocam em si mesmo autoextermínio. Ela por ter um gatilho mais profundo. Existe solução para esse tipo de depressão quando a pessoa já está, não tem mais razão de viver, não existe mais nada, né? O que eu vou fazer, né, para que venha a ter solução quanto a essa depressão? Existe algum dispositivo que venha trazer aí esse retardo dessa depressão, desse estado, que a gente venha possibilitar ainda para essa pessoa segurar, né, que é o maior presente, o maior dom de Deus, que é a vida? Com certeza, Hamilton, enquanto a vida ainda há solução. E uma das coisas que eu sempre falo, uma frase que eu carrego comigo, que quando as pessoas te abandonam, é suportável. Mas quando você a si mesmo se abandona, é intolerável. Então, na verdade, a pessoa precisa de quê? A orientação, porque como nós psicanalistas trabalhamos muito inconsciente, toda causa tem um efeito. Por que chegou até ali? Existe alguma coisa que levou essa pessoa, alguma situação que ele passou, algo traumático, ou mesmo físico, ou situações adversas que ele passou, que precisam, de alguma forma, nós tentarmos descobrir qual o foco daquilo ali para que nós possamos trabalhar. Por terapia, por medicamento. Então, existem as formas para que nós possamos trabalhar essa pessoa e tirar ela dessa zona de tristeza profunda, porque, como você falou, existe essa tristeza profunda, principalmente os gatilhos. E como você já sabe, isso eu já até abordei com você, uma situação que eu vivi, que já passei na minha vida, e que disparou gatilhos em alguns momentos da minha vida, que depois de tantos anos que passei por aquilo, eu comecei a ter alguns picos de ansiedade, até por trazer à memória algumas situações de infância. Então, essa tristeza profunda, essa depressão, de tal forma que entra no coração dessa pessoa com uma tristeza, uma falta de desejo de viver, e muitas vezes leva à depressão, até a tentativa do suicídio. E a tentativa do suicídio, muitas vezes as pessoas pensam que por que a pessoa quer se suicidar, por que a pessoa se corta, por que a pessoa vai se retalhar, porque a dor física é a única dor que supera a dor da alma. Então, há a dor tão profunda na alma que a pessoa às vezes se corta para tentar amenizar a dor que ele está sentindo na alma. Isso é uma tristeza tão profunda, e às vezes nós levamos como se fosse uma brincadeira, que aquela pessoa está com frescura. Nunca trate assim. Apoie essa pessoa, abrace, demonstre que você ama, dê o valor que ela merece. Não olhe dessa forma, às vezes com desdém, às vezes criticando. Então, pense bem, hoje pode ser ela, amanhã pode ser você. Então, nós precisamos entender, a depressão é a doença do século e nós precisamos trabalhar esse lado. E uma das coisas que eu sempre tenho falado, Hamilton, o inimigo tem trabalhado muito no campo da mente. Então, tentando escravizar as pessoas emocionalmente, nós nunca vimos tantas pessoas vivendo livre, mas escravizado ao mesmo tempo na sua própria mente. Existe alguma dica, por exemplo, nós falamos aqui do nível primário, que é a leve, falamos aqui do mediano e falamos da mais profunda, né, severo no contexto da depressão,
que a pessoa pode provocar o autoextermínio, ou seja, essa pessoa pode provocar o suicídio. Né? Eu acredito que quando você tem aqui um cano, você viu ali que fez um furo ali, pequeno, você conseguir ali tentar inibir que aquela água não vaze, né, que não seque a caixa d'água, né, vai ter uma maior facilidade. Né? Se for deixar passando o tempo, ela vai aumentando, e depois nós temos grandes dificuldades para que consiga impedir que essa água evapore, vaze, enfim, toda. Né? E quanto mais rápido for, né, melhor tem a solução para essa situação, né, para esse acidente ou que está ali acontecendo com aquele. Então, assim, existem dicas para que essa pessoa já desde o princípio, né, sinalizou ali, né, o primeiro momento da depressão, o que fazer, né, o que essa pessoa tem que fazer para que isso não aprofunde. Hamilton, às vezes começa por alguns picos de ansiedade. Já é um staff muito grande, já está num estado de estresse muito alto, um cansaço mental muito alto. A pessoa, ele precisa perceber que está cansado, já está mudando muito o humor dele, já não tem controle nas suas ações, ele já não consegue controlar suas emoções. Essa pessoa já está precisando procurar um especialista na área, procurar um terapeuta para que possa já começar a trabalhar esse lado antes que ele caia em como você falou, é um cano que vai levar água para uma caixa, ou que tem a água da caixa mandando para uma casa e tem um buraco muito pequeno. E a gente vai deixando que isso aconteça, vai chegando uma hora que o buraco vai aumentando e que essa pessoa não tem mais possibilidades de pedir socorro, ou se não tiver alguém que peça socorro por ela. Então, começou a ter picos de ansiedade, começou a ter uma tristeza profunda, está descontrolada emocionalmente, já não tem mais controle nas suas emoções, nas suas ações. Essa pessoa já está num grau e já está precisando procurar o mais rápido possível um especialista antes que caia em uma depressão profunda. Bom, outro dia fizemos ali na Câmara Municipal de Anápolis um evento no Janeiro Branco, né? E com alegria eu posso dizer, né, que pudemos ali trazer a propositura para que tornasse o janeiro mês de conscientização, de voltar às políticas públicas, né, sobre a saúde mental. E lógico que uma das doenças na saúde mental é a depressão. Com certeza. E ali o palestrante, que era o Dr. Sidney, ele trouxe, né, algo, né, de dicas, e é uma dica muito importante. Por exemplo, entrar debaixo do chuveiro ali, né, ficar ali uns 10 minutos, deixando a água ali. Cai na cabeça, gelada. Pegando ali ainda na nuca ali, e aí você vai percebendo que aquilo ali vai te auxiliando, vai te ajudando, né? Esse processo, né, de acalmar, né? Quando fala da ansiedade, né, é um processo de um estresse, né? De um estafa, né? Então, assim, aquele processo é uma dica bacana também, né? É boa, sabe por quê? Porque a água em si, o barulho da água caindo na cabeça, ele é terapêutico. Ele é terapêutico. Então é aquele barulho da água caindo na sua cabeça. Às vezes você está com a cabeça quente, com tantas coisas, tantos problemas que está enfrentando, aquela água fria batendo na sua cabeça, o barulho dela já é terapêutico. Ela também, o choque térmico com aquilo que você está, com o corpo quente, porque seu metabolismo está acelerado pelo nervosismo, a sua pressão sanguínea está aumentando. Então essa água gelada, ela vai dar uma acalmada. E são dicas que já ajudam muito. O outro, assim, está em picos de ansiedade, faz a terapia da respiração, inspira. Como que é essa terapia da respiração? Inspira pelo nariz bem. Eu vou fazer aqui, você que está nos vendo aí, quem não está nos vendo, só acompanhe. Quem não está nos vendo, depois entra lá no YouTube, programa Hamilton Espíndola. Hamilton Espíndola aí, entra aí no programa. Inspira pelo nariz, puxa pelo nariz até encher o pulmão e solta pela boca bem devagarzinho até esvaziar o pulmão. Durante 2 minutos você faz isso. Inspira pelo nariz, solta pela boca bem devagar. Procura um lugar que você possa ficar tranquilo. Tô no meu trabalho, como é que eu vou fazer isso? Corre pro banheiro, vai no banheiro, senta lá no vaso mesmo, fecha a porta, inspira pelo nariz, solta pela boca, você vai ter um momento mais tranquilo. Então você tem que aproveitar para você ter esse autocontrole, porque às vezes se a gente se descontrola em certos momentos, realmente põe muita coisa a perder. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você.
eu estou observando que tem muita gente também praticando atividades físicas, né? Ajuda muito também. Excelente, Hamilton. Foi bom você lembrar isso aí. A atividade física desenvolve a serotonina e a dopamina, que são hormônios do prazer. Você dorme melhor, é um sono mais reparador, o seu corpo físico melhora totalmente. Então, assim, é muito bom. Excelente também comer de forma, saber comer também, né? Até a comida, com tudo ali interfere. Então, aprenda isso aí, com certeza vai dar certo. É isso aí, falou conosco ele, pastor psicanalista Ricardo Mota, trazendo dica aí sobre a doença do século, depressão. Então, né, vamos lá! E agora é hora do break. Obrigado, Ricardo. Um abraço.